Caras amigas e caros amigos, uma boa tarde a todos. Uma primeira palavra para cumprimentar a Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, a Doutora Teresa Moraes, o Presidente do Grupo Parlamentar, o Dr. Luís Montenegro, o nosso Secretário-Geral, o Matos Rosa, o Presidente da Comissão Política Distrital do PSD, o Virgílio Macedo, que fez aqui uma belíssima intervenção sobre esta região, as suas potencialidades, as suas capacidades e o seu contributo para a recuperação nacional, e uma palavra muito especial ao Simão Ribeiro. E cumprimento o Simão Ribeiro saudando também o Hugo Soares, porque a JSD tem o privilégio de poder ter verificado uma transição de liderança à frente de uma estrutura que é vital para a mobilização dos portugueses para este Portugal positivo que queremos construir, e tem, quer no Hugo, que abandonou funções, um político corajoso e determinado, que tem dado um exemplo de competência e dedicação à causa pública, e tem também no Simão Ribeiro um exemplo de um político da mesma talha, mais jovem, mas acima de tudo com uma capacidade de poder levar mais adiante este exemplo que o Hugo nos deixou. Eu julgo que um partido e um grupo parlamentar que tem o privilégio de poder contar com duas peças fundamentais na sua ação, como o Hugo e como o Simão, é um grupo e um partido permanentemente rejuvenescido e com uma ambição permanentemente renovada. E, portanto, meu caro Hugo e meu caro Simão, no vosso exemplo e na vossa região também, um cumprimento muito especial e, acima de tudo, o desejo que possamos contar para o futuro com a competência e com a dedicação que tiveram no passado. Bem-ajam. Uma palavra a todos os senhores 108 deputados e, particularmente, permitam-me também que dê aqui uma palavra aos colaboradores do grupo parlamentar. Têm sido muitas as vezes que quer eu, quer o secretário-geral do partido, quer o presidente do grupo parlamentar, lançamos mão do trabalho, do profissionalismo e da dedicação dos nossos deputados e dos nossos colaboradores do grupo parlamentar. Há como que uma máquina de competência, de rigor e de trabalho permanente que por trás deste grupo parlamentar garante que estejamos permanentemente na posse dos elementos mais atuais, na posse da melhor das informações e, acima de tudo, na posse de todo o conteúdo que é indispensável para um debate sério, estruturado e fundamentado no espaço público português. E isso marca muito a diferença daquela que é a atitude deste grupo face a outros grupos que não têm conseguido, ao longo de todo este tempo, ter essa capacidade de rigor e de exigência que nós temos colocado no trabalho que tem sido realizado. A isso gostaria de deixar uma palavra também ao nosso secretário-geral. O nosso secretário-geral, nos últimos anos, tem tido um papel determinante a garantir que o nosso partido, e é nessa qualidade também que eu quero aqui fazer essa referência, que o nosso partido recebe permanentemente informação ao mesmo nível que recebem os senhores deputados. Hoje, qualquer militante do PSD está suficientemente documentado, suficientemente informado e suficientemente preparado para debater em qualquer espaço público as ideias que forem necessárias debater e para apresentar com a mesma competência e com a mesma exigência que tem feito o grupo parlamentar os argumentos que sustentam as nossas posições e, acima de tudo, um quadro muito realista da situação em que nos movemos. Quero dizer-vos que a intervenção do Luís Montenegro teve aqui vários momentos recordatórios importantes. O primeiro das quais foi recordar uma frase que ele disse há um ano atrás e que foi muito glosada pela oposição e muito utilizada pelo Partido Socialista, tentando amesquinhar o Luís Montenegro, tentando amesquinhar este grupo parlamentar e tentando atacar a credibilidade daquilo que nós dizíamos e daquilo que nós fazíamos. E o Luís Montenegro, já na altura tive a oportunidade de o dizer, foi de uma sinceridade total e absoluta na afirmação que fez. É verdade que desde junho de 2013
que o país vem conhecendo sucessivamente dados positivos da execução da política que leva a cabo desde junho de 2011. É verdade que esses dados positivos se medem por indicadores e estatísticas oficiais que revelam que o país esteve, desde essa altura, a dar a volta por cima às dificuldades que enfrentou até então. É verdade que esses dados positivos indicavam que o país estava no caminho certo e que, portanto, o país estava melhor. Mas também é verdade, aquilo que Luís Montenegro disse na altura, é que os portugueses ainda não sentiam nas suas vidas o resultado dessa melhoria. E isso serviu então para que o Partido Socialista, de uma forma permanente e ativa, quer no debate parlamentar, quer fora do debate parlamentar no espaço público, usasse essa afirmação para poder questionar a nossa linha política. Pois bem, quis o tempo que sucedessem duas coisas importantes. A primeira é que o Luís Montenegro foi desconfirmado temporalmente pela verdade. É que aquilo que ele disse na altura era verdade então, já não é verdade hoje. O país melhorou, mas as pessoas hoje já sentem na sua vida essa melhoria. Sentem os funcionários públicos que têm devolução de salários, sentem os pensionistas que viram devolvidas pensões, sentem seguramente muitos portugueses que beneficiaram do aumento do salário mínimo nacional, mais de 1 milhão de portugueses que beneficiaram do aumento do salário mínimo nacional, mas sentem igualmente muitas famílias que viram o seu IRS e a retenção na fonte no âmbito do IRS diminuir de forma substancial e, particularmente, aquelas que têm dependentes a cargo, sejam ascendentes, sejam descendentes. E hoje nós podemos dizer que o Luís tinha razão então, como tem razão hoje no que disse, de uma forma sumária, é que o país hoje está melhor, mas as pessoas hoje sabem que o país está melhor porque sentem no seu cotidiano essa melhoria de vida. E é por isso que temos que saltar para a segunda questão. É que nos últimos dias temos sido criticados pela nossa oposição e particularmente pelo Partido Socialista sobre um suposto aproveitamento por parte do PSD e da maioria, do CDS-PP, de uma frase também ela igualmente sincera do líder da oposição, do Dr. António Costa, falando para uma plateia de supostos investidores chineses. E hoje, aqueles que usaram a frase do Luís Montenegro para o atacar e para tentar colocar em causa a linha política do nosso argumentário, são aqueles que invocam que não se pode usar estas frases porque não é adequado no debate político fazê-lo. Pois bem, nós com uma paciência gigantesca aturamos tudo aquilo que há um ano quiseram dizer sobre esta afirmação do Luís. Mas hoje não deixaremos passar em claro uma verdade lapidar que foi dita pelo Dr. António Costa. É que, efetivamente, o país de hoje está muito melhor do que aquele que havia em 2011. Nós concordamos com o Dr. António Costa, mas mais do que isso, qualquer português hoje sabe que o Dr. António Costa tem razão, por muito que o critiquem dentro do PS, o Dr. António Costa tem em nós um apoiante para o ajudar a defender aquilo que afirmou, porque ele tem razão e quem tem razão não merece ser atacado internamente. E é bom que ele saiba que não está sozinho, que por muitas demissões que hajam dentro do PS, por muitas vozes que se levantam para tentar calá-lo, por muitas tentativas que façam para lhe fazer a ele o que fizeram António José Seguro em muitos momentos, não deixando de ter a liberdade como secretário-geral de fazer as escolhas que eram melhor para Portugal, que ele poderá contar com este grupo parlamentar seguramente e com o PSD para o apoiar naquilo que é melhor para Portugal, e o que é melhor para Portugal é reconhecer que hoje o país está diferente e que essa diferença é baseada em factos concretos. E digo isto sem nenhum tipo de chicana política. Digo isto porque é bom que se saiba que o PSD está disponível para discutir politicamente a situação do país, quer a que viveu no passado, quer aquela que quer projetar para o futuro. E é neste enfoque entre o passado e o futuro, que estas jornadas hoje se situam. Situam-se porque o Luís Montenegro disse uma outra coisa importante no início da sua intervenção,
que é falar das jornadas do Fundão, recordar aquelas que foram as primeiras jornadas em que nós falámos de matérias muito importantes. E a primeira das matérias foi a preocupação social que este governo colocava, esta maioria, no trabalho que tinha que ser feito nos anos de recuperação e de ajustamento económico que o país precisava de fazer. Mas é preciso recordarmos o passado de forma muito objetiva e linear. É preciso recordar o passado não para amesquinhar os nossos adversários nem para os atacar. É preciso só contextualizar para não deixar apagar nem esquecer o que se passou. Eu julgo que hoje nós estamos na terceira etapa da vida política deste grupo parlamentar. Este é um grupo parlamentar que passou, e um partido que passou por 3 etapas diferentes da sua vida política. A primeira das quais foi aquela que decorreu entre junho de 2011 e até a saída do resgate financeiro. Essa primeira etapa ficou marcada pela necessidade deste grupo parlamentar carregar às costas, juntamente com o grupo parlamentar do CDS-PP, o peso de ter que explicar aos portugueses de forma frontal e sincera que não havia alternativa ao caminho que estava a ser feito. Foi uma etapa duríssima, em que fomos muito atacados, em que estivemos sozinhos, em que ninguém levantou a voz para nos apoiar e até muitos do nosso partido tinham vergonha em levantar a voz para nos defender. Foi uma etapa em que o grupo parlamentar nunca hesitou na solidariedade e no trabalho que tinha que fazer. E hoje quero, em nome do PSD, fazer mais uma vez esse reconhecimento pelo vosso trabalho, pela vossa coragem, pela vossa determinação. Foi uma etapa em que estivemos sozinhos a acreditar em Portugal, em que estivemos sozinhos a acreditar no caminho que estávamos a fazer, em que não nos deixámos levar pelos cantos de sereia das reestruturações da dívida propostas pelo PS ou da renegociação da dívida proposta pelo PS, em que ouvimos tantas vezes dizer que a nossa estratégia estava tão errada que estaríamos num espiral recessivo de forma completamente compulsiva. Que a nossa estratégia era tão errada que seria impossível sairmos deste programa de ajustamento financeiro sem um programa cautelar ou sem um segundo resgate. A nossa estratégia era tão errada que nem os sinais positivos que começaram a ocorrer a partir do verão de 2013 mereciam da parte dos nossos adversários qualquer tipo de reconhecimento ou de mérito. Mas a segunda etapa foi aquela que nos trouxe desde o maio de 2014, do fim do programa de resgate, até o Orçamento de Estado de 2015. Foi uma etapa de aguardar que o Partido Socialista se organizasse, que o Partido Socialista mudasse de líder, que o Partido Socialista se mostrasse pronto e disponível para discutir com o Governo e com a maioria os caminhos que queria para Portugal. Esperamos pacientemente pelo processo político do Partido Socialista. Esperamos pelas propostas que o Partido Socialista poderia aportar para o debate político. Fomos para o Orçamento de Estado de 2015 com a determinação de querer envolver este novo Partido Socialista na construção de consensos importantes em matérias fundamentais como a estabilidade fiscal ou um apoio indispensável na política externa, nomeadamente na frente europeia. Mas tivemos que esperar. E ainda hoje estamos a esperar. Ainda hoje esperamos que o novo Partido Socialista mude alguma coisa face ao velho Partido Socialista de António José Seguro. E esperamos porque, se no Orçamento de Estado o PS não demonstrou qualquer abertura ou disponibilidade para construir qualquer tipo de consenso, também é verdade que de lá para cá não apresentou nenhuma proposta concreta que fosse capaz de ser discutida na praça pública em comparação e em contraponto com aquilo que a maioria defende e aquilo que a maioria apresenta como soluções para o país. Mas a terceira etapa é aquela que nos mobiliza. É aquela que nasceu com o Orçamento de Estado e que se tem vindo a materializar com as jornadas do investimento que realizamos na última semana. E que estas jornadas parlamentares também concretizam mais uma parte desta terceira etapa, que é olhar para o futuro e falar do futuro. Nós viramos a página do discurso político em Portugal.
Nós pensamos no futuro, olhamos para o futuro, temos propostas concretas, temos programas estratégicos concretos para esse futuro e não conhecemos uma palavra estratégica, uma linha de orientação dos nossos adversários relativamente a esse mesmo futuro. É como se estivéssemos a lutar contra moinhos de vento. É como se quiséssemos fazer um debate igual no plano democrático português e não o conseguíssemos. Porque nas omissões, na ambiguidade, na generalidade, nos silêncios, na fuga à realidade, tem sido o caminho seguido pelo maior partido da oposição e pelo seu líder António Costa. É uma luta desigual aquela que estamos a travar na democracia portuguesa. Nós, de peito aberto, apresentamos propostas, soluções, defendemos aquilo que acreditamos e justificamos as opções dos nossos caminhos. Do outro lado, o que temos é exclusivamente uma oposição destrutiva, omissa, superficial e que não consegue apresentar nenhuma linha concreta e objetiva alternativa às soluções que nós apresentamos. O que pensa o Partido Socialista do desafio que lhe deixou Pedro Passos Coelho no Pontal de 2014? O que pensa o Partido Socialista da necessidade de uma reforma da Segurança Social? Para além da negação de qualquer diálogo, o que é que pensa o Partido Socialista sobre isto? Porque todos sabemos que o imobilismo, os braços cruzados a que o Partido Socialista quer assentar como estratégia da sua ação, não serve ao país, nem serve aos portugueses. O que pensa o Partido Socialista dos últimos números do desemprego? O que pensa o Partido Socialista dos últimos números do investimento no ano 2014? O que pensa o Partido Socialista relativamente ao trabalho que está a ser feito pelo país no âmbito do Portugal 2020, que ainda hoje na zona do Alentejo terá um momento particularmente relevante naquela que é a construção do futuro para Portugal. Nós temos apresentado de forma paulatina, mas séria e construtiva, propostas ao país. Recordam-se do compromisso para o crescimento, competitividade e emprego que foi apresentado pelo Álvaro Santos Pereira, foi reformulado pelo Ministro Pires de Lima e que continua a ser executado ponto após ponto por este Governo e que tem uma perspectiva até 2020. Recordam-se da estratégia para o crescimento verde que nós apresentamos e que estamos a executar. Recordam-se do Programa Estratégico de Transportes e Infraestruturas que foi apresentado e que tem um cenário até superior a 2020 e que está a ser executado. Recordam-se do que nós dissemos sobre a reforma da Segurança Social? Pois bem, recordam-se de alguma contraproposta concreta do Partido Socialista relativamente a isto, a não ser ambiguidades e generalidades? Eu não me recordo. E isto é mau para a democracia. Uma democracia fica doente se não tiver um partido da oposição competente no seu trabalho. Uma democracia não é plena se os portugueses não puderem escolher com clareza entre dois projetos concretos para o seu futuro. Uma democracia não é séria se a oposição for omissa e se demitir da responsabilidade de esclarecer os portugueses e apresentar propostas concretas do que pretende fazer. E este é um apelo democrático que nós deixamos ao Partido Socialista. Não se escondam mais nas guerrilhas internas. Não se escondam mais nas diferenças de opinião entre o velho PS e o novo PS. Não se escondam mais no taticismo de não quererem assumir compromissos para o futuro. Não se escondam mais nas ambiguidades. Assumam a responsabilidade de se apresentarem aos portugueses de cara levantada, dizendo o que pretendem para o futuro. Não façam aquilo que apoiaram na Grécia, que é prometer uma coisa antes das eleições e fazer outra completamente diferente após as eleições. E é este apelo que é central para o futuro. Nesta nova etapa em que nós estamos, em que sabemos o que queremos e como queremos fazer e construir o nosso futuro. E é por isso, senhoras deputadas e senhores deputados, que sabemos que podemos contar convosco. Podemos contar convosco não até as eleições, porque nós não estamos a olhar para o dia das eleições. Nós estamos a construir um futuro para Portugal, a pensar em 2020. Este é o nosso horizonte, é o horizonte que está ligado ao nosso programa Portugal 2020, que é um programa fundamental de desenvolvimento social, económico e territorial do país.
E é também neste âmbito que nós queremos deixar um apelo muito sério ao Partido Socialista. Não pode o Partido Socialista, no plano internacional, nomeadamente no âmbito da política europeia, quebrar um consenso de Estado que sempre existiu e que o PSD sempre honrou. Um consenso em volta de matérias internacionais, de política externa, nomeadamente de política europeia, que foi sempre fundamental para Portugal. Mas mais grave, não pode quebrar esse compromisso tendo dois pesos e duas medidas para os mesmos temas e para os mesmos assuntos. O PS não pode dizer que a intenção do governo grego de fazer um programa de emergência alimentar na Grécia é uma medida de grande fogo social, quando nós fizemos um em Portugal, que investimos 200 milhões de euros para garantir essa coesão. O PS não pode dizer que os gregos desejarem fazer um programa de apoio ao pagamento da energia àqueles que na Grécia têm dificuldades é uma grande medida de natureza social e depois esquecer. Tivemos o apoio social extraordinário para os consumidores de energia, que chegou a mais de 1 milhão de portugueses carenciados e que foi uma medida fundamental do programa de emergência social. O PS não pode dizer que apoiar os portugueses, apoiar os gregos que têm dificuldade de acesso à habitação é uma grande medida de justiça social e ignorar o mercado de arrendamento social de arrendamento que lançamos em Portugal, que mais de 4 mil famílias já beneficiam desse mercado, a rendas abaixo do preço de mercado. Nem se pode esquecer da legislação que este grupo parlamentar propôs e aprovou, de apoio às famílias em situação de dificuldade para pagar à banca as suas casas. Não pode ter dois pesos e duas medidas. O PS não pode falar que na Grécia apoiar as pessoas que têm carências sociais, nomeadamente a nível de medicamentos, é uma grande medida de fogo social e esquecer que em Portugal fizemos o mercado, fizemos o Banco dos Medicamentos, o Banco Social dos Medicamentos, e que, por ação deste Governo, os medicamentos diminuíram o seu preço e aumentou o apoio que é prestado àqueles que são mais carenciados a esse nível. E é este PS que vive permanentemente em dicotomias, aquelas que o Luís falou e estas que eu agora referi, numa dicotomia discursiva, contraditória e de uma vontade inequívoca de querer agradar a tudo e a todos, dizendo para cada plateia aquilo que considera mais simpático e mais apropriado. Nós já vimos isso no passado. Sabemos quando isso aconteceu. Sabemos o que é que resultou desse caminho. E sabemos que o país não pode voltar para trás, nem pode cair nessa tentação. E é nesta circunstância, caros amigos e companheiros, caros deputados, que nós nos encontramos hoje. Num país em que a mais baixa taxa de juro de emissão de dívida pública já não é notícia de abertura de telejornais. Um país em que a produção industrial está a recuperar, o investimento ter atingido os valores que atingiu, o desemprego ter caído da forma que caiu, o emprego ter crescido da forma que cresceu, já não é notícia de abertura de telejornais. É um país em que as notícias positivas para os portugueses se transformaram em banalidades. E essas banalidades têm um significado concreto. É o significado da normalidade dessas mesmas boas notícias. É por isso, Luís, que se tem que dizer de forma clara. Há um ano o país estava melhor, mas os portugueses não o sentiam. Hoje o país está melhor. É uma banalidade as notícias boas que o país tem encontrado, mas, acima de tudo, os portugueses sentem na sua vida essa melhoria. E se há um ano atrás o Partido Socialista estava zangado com essas boas notícias, se há um ano atrás o Partido Socialista demonstrava uma má vontade em reconhecer essas boas notícias, hoje temos a sorte do Partido Socialista ter um secretário-geral que tenha a sinceridade de reconhecer publicamente que o país está melhor e por isso merece também a nossa consideração. Caros amigos e companheiros, termino como comecei. Agradeço a vossa coragem, o vosso trabalho e a vossa competência. Contamos com ela para o futuro. Estamos numa nova fase que é uma fase determinante para o país, que é falar de investimento, de crescimento,
de emprego e de desenvolvimento. Estamos numa fase em que já não temos que nos preocupar em nos portarmos bem, nem sermos corretos exclusivamente no que fazemos no plano externo, porque já ganhámos a credibilidade e a confiança que precisávamos. Estamos na fase de fazer aquilo que os portugueses esperam de nós, que é trabalhar para vencermos as próximas eleições e continuar a governar Portugal nos próximos anos, garantindo que o Portugal de 2020 será um Portugal renovado, com esperança e, acima de tudo, com confiança no futuro. Viva Portugal!